Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje vamos ver aí o que foi que a mídia está falando sobre o Flamengo, sobre esse clássico contra o Vasco. Ficou interessado, quer saber o que foi que a mídia falou? Então assista esse vídeo até o final. E além de tudo isso, um clássico contra o Flamengo no domingo, Pedro. Exatamente, Bruno. Tudo bem? Mais uma vez um abraço aí para você, Prates, Marra, todo mundo que está sempre com a gente nesse Sport Center. Tem esse clássico agora, Flamengo classificado na Libertadores, tranquilidade nesse sentido, embora em segundo lugar, esperava que fosse em primeiro, mas só volta a Libertadores em agosto, então é hora de focar totalmente no Campeonato Brasileiro. Também vai ter a Copa do Brasil um pouquinho mais para frente, mas agora é a hora do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem 2 desfalques para essa partida, o Léo Pereira e também o Ayrton Lucas, lesões musculares ali na parte posterior da coxa esquerda, lesões bem parecidas, inclusive, tempo de recuperação similar, 15 dias basicamente, que devem ficar fora da equipe. Então o Vinha entra no lugar do Ayrton Lucas e na defesa fica sempre aquela dúvida. Fabrício Bruno, que recusou o West Ham da Inglaterra, não teve um acerto salarial, seria vendido por 15 milhões de euros, o Flamengo aceitou, mas não houve esse acerto. Ele volta à equipe titular, ficou no banco de reservas contra o Milionário justamente por conta dessa negociação, ou a dupla vai ser mantida, Davi Luiz e Léo Ortiz, a dupla que foi bem contra o Milionários. Então cabe ao Tite escolher nesse treinamento de hoje, também amanhã, no Ninho do Urubu. Também o Tite tem que aproveitar esses últimos momentos aí pré-Copa América com os seus convocados, os estrangeiros que o Tite tem, De La Cruz, enfim, Pulgar, também Arrascaeta, Varela, o próprio Vinha também, principalmente uruguaios ali e o chileno, porque eles, depois do clássico contra o Vasco, eles se apresentam às suas seleções e aí é muito difícil que voltem ainda para disputar algum jogo antes da Copa América. O Flamengo até numa tentativa, talvez, de contar com os uruguaios, mas sabe que é difícil essa possibilidade. Enfim, talvez conte com os uruguaios e chileno, o Pulgar, bem depois da Copa América, só depois, perdão, da Copa América. Então fica essa questão aí, tentar utilizar esse time com força total agora, força possível total nesse clássico contra o Vasco, arrancar, quem sabe, essa vitória e depois seguir a toada no Campeonato Brasileiro com vários desfalques, mas o Flamengo já imaginava que os teria nessa sequência de temporada. Lutou para paralisar a competição durante a Copa América. Não foi possível, então vai ter que lidar com esses remendos aí possíveis durante a competição sul-americana que vai ser disputada de seleções nos Estados Unidos. Bruno. Pois é, as Copas param, né? Libertadores para, mas o Campeonato Brasileiro não, pelo contrário, agora com jogos acumulados por causa da paralisação pela triste tragédia no Sul. Prats, nos últimos 5 clássicos, o Vasco não ganhou nenhum, hein? Dos últimos 5. Tá na hora de ganhar, né? 1 empate e 4 vitórias do Flamengo. Tá na hora? Assim, Bruno, o favoritismo do Flamengo se deve muito pela condição que o Flamengo tem de jogar, pelo grupo que o Flamengo tem, coisas que a gente fala aqui diariamente. O Pedro falava sobre uma indefinição na defesa do Flamengo com essa permanência do Fabrício Bruno. Permanece e volta ao time titular, Prats? Então, Bruno, a gente vai ter de ver, porque o Tite usa muito essa métrica da meritocracia, obviamente, da maneira que ele observa os jogadores. O Fabrício Bruno não saiu por deficiência técnica. Saiu porque tinha uma negociação avançada que poderia ser concluída, como foi, só que foi concluída para o Fabrício Bruno ficar no Flamengo. Sim. Me parece que o caminho natural seria ele voltar. Por mais que a impressão de quem jogou contra o Milionários foi uma impressão positiva, o Fabrício Bruno não estava comprometendo no time, não fazia jogos ruins, não saiu porque, olha, ele teve um acumulado de erros, de problemas, de falhas e saiu, não. Ele saiu porque me parece que estava muito voltado para essa situação fora de campo. Como resolveu ele vai ficar, a tendência natural é ele voltar. Se o Tite seguir geralmente o que ele trabalha com um grupo de jogadores, acho que volta o Fabrício Bruno. E ele é o melhor zagueiro, né? Está no momento muito bom. O momento é o melhor, né, Marra? Não tem porque não. Não seria uma quebra de... uma furada de fila ou uma quebra de hierarquia ali no elenco? Não. Porque o Tite costuma, de fato, respeitar muito isso, Não, né? sim, mas até mesmo o Léo Ortiz foi esperando uma fila o tempão até começar a jogar. Mas o Fabrício Bruno, para mim, ele é o zagueiro de melhor recuperação do elenco. É um zagueiro que é muito rápido, ele toma um drible, ele tem rapidez para no 1 contra 1 retomar a bola. Ele é um zagueiro bom nesse sentido. Eu de novo, vou falar assim, para mim, ainda é fase de negociação. Ah. E acho que ele foi muito bem negando.
Não tem que ir só porque vou disputar a Premier League. Tem que ir para ganhar um salário justo, um salário bom. Mas é muito dinheiro, Bruno. É bom para o Flamengo também. É o mesmo valor que o Flamengo gastou para contratar. É muito dinheiro que entraria para o Flamengo, mas o jogador avalia, claro, a questão salarial para ele. Ele está certo. E é uma questão, acho que me parece ali pessoal também, né? Não, e ele é titular no Flamengo. Foi convocado para a seleção brasileira. Ele não tem que ficar... na primeira proposta eu vou. Não, ele tem que se valorizar. E acho que ele está certo. Claro, faz parte aí da negociação. Eu já detalhei com o Denilson aqui na primeira parte do Jogo Aberto, mas olha só, quem diria, os brasileiros, um olhando para o outro, será que é o Atlético, será que é o Palmeiras, será que o São Paulo vai chegar, Fluminense, atual campeão? E quem ficou com a primeira colocação geral da fase de grupos? River Plate de Miguelito Borja, que está renascendo com a camisa do River. Com o Michelis. Agora, desse desenho aqui, eu queria que cada um de vocês destacasse algo que foi mais interessante, que chamou a atenção nessa primeira fase da Libertadores. Começa com você, Capela. Renata, decepção. Flamengo, não existe Flamengo com o orçamento que tem, esse é o segundo colocado do seu grupo. Agora, fato positivo, o Bolívar, viu? O Bolívar que na temporada passada surpreendeu o meu Atlético Paranaense, que assim, há uma máxima no futebol. Na altitude os caras jogam demais. E depois foi eliminado pelo meu Inter. Exato, quando vem pro nível do mar não jogam absolutamente nada. O time do Bolívar do ano passado para eles deu uma boa melhorada, um time muito bem organizado. E olha, a nível do mar eles estão fazendo um jogo muito correto. E lá em cima, então, olho nesse Bolívar aí, Ganharam de 4 do Palestino no Chile, Exato. Tem Grupo Siri comandando as coisas. Olho nesse Bolívar aí, tô preocupado com eles. E vocês, Garbi? Não, o Corinthians não tá. São dois times. Eu confundi, desculpa, eu confundi. Ele tá saidinho, tô gostando desse Juventus. O Corinthians não tá. Perdão, tá Ronaldo, sem querer. Não, desculpa, não, mas o Corinthians eu ia destacar, só que não achei ali na tabela. Não, pra mim, além dos times brasileiros, é LDU e Del Valle, né? São duas equipes assim que todo mundo também tinha uma expectativa muito grande e fizeram uma fase de grupos pífia, porque foram campeões da Sul-Americana nas últimas temporadas e não jogaram nada nessa Libertadores até aqui. Dedê. River Plate, pra mim. Porque ultimamente, nas últimas Libertadores, os times, tanto Boca quanto o River, tinham perdido força dentro da Libertadores e parece que esse River Plate voltou a ser o River de algum tempo atrás. Num grupo que tinha Nacional do Uruguai, Libertad, não era tão simples assim. Chiquito. O Fluminense, né, o atual campeão, que poderia sofrer aquele desgaste dos metais, né, no ano subsequente, mas continuou se reforçando, já renovou o contrato do Diniz até o fim de 25, deu uma osciladinha, mas já voltou a se recuperar e está entre os primeiros colocados. E no grupo do Grêmio ali, tirando o Grêmio, que ainda tem jogos a fazer, o Achipato acho que foi uma surpresa, o Estudiantes já está eliminado e o The Strongest fez campanha, não só na altitude, mas também, né, conseguiu um empate no Chile lá contra o Achipato, fez 10 pontos e já está classificado também. Eu achei que o Capela ia falar que o Fluminense também estava na mesma batida do Palmeiras, porque o Fluminense, por exemplo, foi engolido pelo Corinthians aqui. O Fluminense, para ganhar do Aliança Lima, engolido. Foi bem. Foi bem? Gostei. E aí vai jogar com o Aliança Lima no Maracanã e sofre. Duas vezes o time peruano na frente. Então eu acho que o Fluminense é um que precisa oscilar menos. Thiago Silva chegando. Ronaldão, para você, ou decepção ou algo legal? Eu ia falar do São Paulo, mas eu vi o Cobressal ali. Olha o que... Vai estar no mesmo naipe. Na próxima fase já não está mais. Cobressal e São Paulo já não vai estar mais na próxima fase. Então isso me chamou muita atenção. Mas Subeldia não perdeu nenhuma ainda. Seu time... Subeldia não perdeu nenhuma Você ainda. acredita que no mata-mata se perder uma pode estar fora? Você acredita ou não? Eu não queria nem te falar isso. Mas eu vou te falar. Vocês vão deixar assim? Agora sim, mas a verdade, a verdade. Ai... Não dá pra falar a verdade. Fica por aí, Rona. Voltamos aos potes da Libertadores em 1 e 2. De um lado, os primeiros colocados de cada grupo, de outro, os segundos que não são tão segundos assim, não é? Everton Guimarães. Aqui a gente tem de um lado aqueles que conseguiram a supremacia nos seus respectivos grupos, só que no outro lado tem, por exemplo, Botafogo, Flamengo, Peñarol. E aí, Everton, você que acabou também perdendo para o Peñarol aí em Minas com um dos seus times. Então, Renata, tá fedendo um confronto novamente entre Atlético e Peñarol. Agora, se você perguntar para mim, Everton, se você pudesse escolher, aí eu escolheria o Colo-Colo, hein? Aí é delicinha. Só que nem isso é garantia, porque quem comanda o Colo-Colo, por exemplo, é o Almiron, que chegou na final da Libertadores diante do Fluminense, só que era o técnico do
Boca Juniors. Exato. E aí, Ronaldão, você que tá olhando bem profissional, sem elementos emocionais. Sem preocupação nenhuma. A verdade é assim, olhando esses potes, né? Eu analiso aqui 2 times que eles sempre se enroscam no começo dessa competição, depois começam a fazer a diferença. Tem time aí que não perdeu ainda, mas se perder uma pode ficar de fora. Ainda mais agora nessa próxima fase. Então, olhando assim o Tajeres, São Lourenço, vou colocar mais um, o Peñarol, que pode surpreender. Agora os demais não, podem vencer aí com tranquilo. Menos o Bolívar também, acho que foi outro que, né, destoou um pouco por ter altitude e, mais uma vez, acaba entrando no pote 1. Mas os demais ali que podem fazer um negócio diferenciado, vamos dizer assim, inesperado, vamos dizer assim, nessa competição, é o Tajeres, para mim, né? São Lourenço e Peñarol, que não foram tão bem nessa fase. Agora, Chiquito, chama atenção o Botafogo crescendo de produção e o Flamengo nesse pote 2. Ninguém gostaria de pegar essas equipes brasileiras, por exemplo. Eu tava pensando nisso, tem que fugir do Flamengo. Mas, acho que o Galo tá com cara de Galo e Flamengo já nas oitavas. Não queria, tá? Não queria, mas acho que o Galo já pega o Flamengo. Passa um só. E aí, confronto brasileiro, você sabe o que pode acontecer, né? Galo e Flamengo? Galo e Flamengo. Eu acho que tá com cara Você de Galo e está Flamengo. impetuoso. Galo e Flamengo já. É uma pena, porque um dos dois acaba caindo, mas tem que fugir do Flamengo, né? E o Botafogo é brasileiro, tá crescendo e tudo mais, mas o Flamengo é o bicho-papão desse pote 2, hein? Sgarbi, o São Paulo tem que fugir de quem? Tem uma frase que eu acabei de inventar que é a seguinte. Daquelas pro caminhão? Para-choque do acabei caminhão? de inventar aqui. Quem quer ser campeão não pode escolher adversário. Essa, Denilson. É que ele é juvena, ele é menos familiarizado com essa frase. Tá ouvindo a coletiva do Abel, né? Tá ouvindo a coletiva do Abel. Diante disso, São Paulo e Flamengo na próxima fase. Na brincadeira da parte, pra mim tem que evitar completamente o Flamengo, que pra mim é um dos favoritos mesmo, estando no pote 2. Né? Não, evita mas o Flamengo. Não pode escolher, não pode escolher brincadeira da parte, pô. mas evita o Flamengo e o Tajeres, cara. O Tajeres é um time que não tem tanta expressão. Com cara também. Mas é um São time... Paulo e Tajeres é um time muito organizado. E ele tá com o São Paulo preso na garganta. Tá, e jogando lá na Argentina é um time que dá trabalho e eu evitaria o Tajeres também. Capelanes, eu só vi o seu olharzinho assim, analítico. O que Vou você falar tava pra você pensando? uma parada. Tem um pulo do gato aí que pouca gente... Tem o quê? O Negrão tá de marcação Negrão, com você. pô, me ajuda, Negrão. É que você não é chato, quase. Não, imagina. Tem um pulo do gato nessa história aí. Qual é o pulo do gato? O pulo do gato é o seguinte, atenção. Os clubes vão poder se reforçar na próxima janela de transferência. Então, muitos clubes que ainda estão, por exemplo, buscando contratações, esses clubes devem se reforçar. Vou dar um exemplo aqui. O River Plate, daquele de Marcelo Gadiardo, que jogou muito em 2015, 2017, não fez lá grandes campanhas, muitas vezes, em algumas edições de Libertadores, na primeira parte da temporada. Veio a janela, os caras contrataram pra caramba, tiveram dificuldade de classificação e chegaram na decisão e venceram as competições. Então eu fico só imaginando, o clube que conseguir investir de forma correta vai mudar e descaracterizar muito para melhor. Vai descaracterizar um time que ainda está em montagem. Então eu acho que se eu tivesse que pincelar aqui, por mais que o Flamengo não esteja naquele nível de atuação que a gente espera, irmão, Flamengo e o Palmeiras são as duas forças do continente e tem camisa, diferentemente de algumas outras equipes. E tem um detalhe, Chico, eu vou pela contramão da história. E os times que perdem jogadores, como o Palmeiras está perdendo o Endrick, já é notório, já era sabido, tá chegando o Felipe Anderson, Dudu tá voltando. Mas como é que a gente encara esse outro lado? Que alguns clubes, o Flamengo poderia ter perdido o Fabrício Bruno. Então, mas se tivesse perdido, imagino eu que teria ido ao Copa América, né? O Léo Pereira, enfim, o Fabrício Bruno. Mas assim, Renata, esses clubes que podem perder, pelo menos esses dois aí, Palmeiras, Flamengo, Galo, eles têm capacidade de conseguir ir ao mercado na janela e repor. Mas tem que cuidar também, porque a janela, ela pode servir para o bem ou para o mal, né? Exato. São daqui 2 meses as oitavas, né? Então, você tem que manter uma boa sequência, você tem que estar com uma boa estrutura de time, não pode perder ninguém, tem lesionados. E muda, hein? E vai ser legal também porque talvez com as equipes brasileiras o campeonato nacional possa fazer uma pressão. Até porque a gente vai ver o desempenho por aqui e esse desempenho pode ser transferido também para a Libertadores ou Sul-Americana. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo aqui no nosso canal. E vocês, o que é que vocês acham a respeito desse jogo, né? Desse clássico? O que é que vocês, qual o seu palpite para esse jogo? O que é que vocês têm a dizer aí sobre esse clássico, né? Vocês acham que o Flamengo vai como favoritaço? Vocês acham que o Flamengo tem que ter cuidado com esse novo treinador que está lá? Ou vocês acham que o Flamengo vai atropelar o time do Vasco
vai jogar no Maracanã, tá? Mando de campo dos caras, só que na casa do Flamengo. Então isso aí, o Flamengo já está acostumado a jogar no Maracanã. Acredito que a torcida do Flamengo também vai fazer uma boa festa, por mais que não seja a maioria em campo, né, no estádio, mas vai ser muito bonito, né, a festa que a torcida do Flamengo vai fazer. E vocês, o que é que vocês acham? Qual o seu palpite, qual o seu placar para esse jogo de domingo contra o time do Vasco? Vocês acham que o Flamengo vai fazer mais de 2 gols de diferença ou não? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!